Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Eu coloquei aqui no gráfico semanal para nós analisarmos aqui alguns detalhes do gráfico, tá? Observem aqui que eu estou sinalizando a mínima de 2.804, ou melhor, né? Ponto 33, um suporte, e analisando uma resistência de 19.638. 2.804, 19.638. Então eu irei sinalizar aqui as resistências para nós entendermos aqui a minha linha de raciocínio. Então observem que o gráfico ele sempre mantém um padrão, tá pessoal? Ele sempre faz um padrão. Então nesse caso ele sai de um fundo, bate topo, busca fundo, topo, fundo e até que aconteça o rompimento. Então, se acontecer um rompimento aqui nessa resistência de 11.645, observem que nós temos um nível de 20K, 19.600, né? 20K aqui, ele passa para um próximo nível. Nós já estudamos isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o gráfico estava trabalhando nesse nível, tá? E ele passa para um próximo. Então, vamos sinalizarmos aqui nesse ponto, primeiro candle, tá? 14 de agosto de 2017 e eu sinalizo aqui, ó, subiu, rompeu nesse ponto aqui, ó, tá? Vou até colocar um candle a menos, 5 de outubro de 2020. Então aqui nós temos, nesse período de tempo aqui, nós temos 3 anos, tá? 17 para 20, 3 anos. Então o gráfico sobe aqui, o tão esperado rompimento dos 20K, ele rompe primeiro 11.645 e acontece nesse nível o rompimento de 20K, tá? Então aqui o gráfico tem mais um nível que ele buscou. E aí vocês observem, né? Ele estava aqui, ó, veio aos 20, corrigiu, pullback, né? Projeção, correção, projeção até que rompeu. Então o que acontece? Ele sai desse nível de 11.645, rompe o nível de 20K. Então vamos lá, rompeu o nível de 20K, eu vou sinalizar aqui também para nós entendermos. Aqui nesse ponto, eu vou colocar até um candle anterior, tá? No dia 7 de dezembro de 2020. Então ele busca aqui uma resistência, só para nós entendermos, 69K, né? E busca um suporte. Esse suporte aqui, ó, irei colocar aqui na cor azul e ele busca um suporte. Então desse nível aqui, ó, que ele rompeu 20K até o suporte, eu estou trabalhando com vocês aqui a escala de tempo, só para nós entendermos. Bateu aqui, ó, 15.400, ele do dia 7 de dezembro de 2020 a 7 de novembro de 2022. Então aí vamos lá, 2 anos até ele buscar o nível de suporte. O que acontece? Vamos lá. Ele passa a trabalhar em um novo nível. Observem que nós trabalhávamos em um nível de suporte, que seria esse nível aqui, em um nível de resistência, que seria essa resistência aqui, tá? Então o preço ele foge desse nível e passa para um nível, claro, superior, né? Passa um nível mais alto do que o nível anterior. Claro, como o gráfico está andando, ele sempre vai na direção da esquerda para a direita, ele não sobe aqui em linha reta. Então observem que nós tínhamos aqui, ó, esse nível, tá? Suporte 2.804, resistência 20K. A resistência anterior era 11.645, ele rompeu de uma vez, tá? Já tinha respeitado 20K aqui, topo histórico, e a resistência era 20K. O que é que o preço faz? Ele sobe, marca um nível superior de 69, faz pullback abaixo do nível de 20K, ou seja, ele cai a um nível mais baixo, que era esse nível aqui, ó, entre 11.645 e 20K. Claro, o preço se recupera e é aqui que eu preciso que vocês entendam, mas ele continua no mesmo nível, ou seja, nós temos aqui, ó, ponto de resistência do 68, ponto resistência do 74. Por que, Cláudio? Ele subiu até o nível aqui, ó, 73.800. Aí eu coloco aqui, ó, 74, tá? Nível de 73.800. Está respeitando ou já respeitou. E aqui é que nós precisamos entendermos o seguinte. Se nós observarmos aqui
o padrão anterior, porque o mercado ele se comporta como ondas. Em um determinado momento ele busca um topo e acabou que corrigindo. Buscou o topo, corrigiu até que rompe. Isso aqui levou aqui 3 anos, tá? Aí mais uma vez, de 20 de dezembro, 7 de dezembro de 2020 a 7 de novembro de 2022. Ele simplesmente bateu 69 aqui e levou 2 anos. Ele corrigiu, foi até o fundo de 15.400. Beleza, recuperou. Então no dia 7 de novembro de 2002 ele recupera, começa a subir. E aí aqui, ó, nesse candle aqui, o principal no dia 11 de março de 2024. 2 anos aqui praticamente. Agora vamos lá. Nós já observamos aqui, é claro, que o Bitcoin ele subiu, está a um nível, claro, acima do rompimento anterior, que ele passou aqui 3 anos nesse ponto e ele está acima. O que é que eu estou falando? Eu estou falando em níveis aqui, ó. Ele está um nível acima. Agora entenda o seguinte, se aqui embaixo ele respeitou, observa o que ele fez no primeiro movimento dele, tá? Eu pego aqui, ó, ele primeiro sai de fundo aqui, tá? Ó, saiu de fundo, rompeu, vamos lá, fundo, topo, buscou fundo na média de 50, buscou resistência, topo, perdeu a 50.200, buscou um suporte, fundo, 15.400. Depois ele sobe, busca topo, e qual é a estratégia agora? A ideia, romper, buscar 100k. Mas vamos lá que é aqui que eu entro, tá? É preciso explicar isso aqui, vamos lá, é topo. Ele precisa e falam, né, pregam que ele irá buscar 100k. Eu acredito que o Bitcoin ele tem probabilidade de buscar 100, 200, 300, 400. Mas vamos analisarmos aqui esse ponto, tá? Esse ponto chave aqui. O que é que acontece? Aqui quem entrou nesse ativo, nesse nível 15.400 buscando 74, ele simplesmente buscou aqui, ó, 74. Ele simplesmente buscou 377,67%. Aqui é preciso que entre o dinheiro novo, entre capital para poder ele subir, claro, aos 74, 75, 76 até 100k. Precisa de força compradora, precisa de aplicação, precisa de injeção de capital, de fluxo. Entendam que aqui nós já temos fluxo, tá? Quando nada, no gráfico já tem fluxo. Ele pegou aqui, ó, de 15.400 e o fluxo ele levou o preço aqui, ó, até 74. Seria bem mais fácil os grandes investidores, baleias que estão com capital aqui no Bitcoin, shortarem para ter o mesmo resultado, porque esse aqui subiu 377,67, se eles shortarem desse ponto, eles conseguiriam aqui, ó, fazer o mesmo lucro, sem precisar injetar capital, simplesmente executando ordens de venda. Seria bem mais fácil fazer mais 377,67 executando ordens de venda, tirando o que já colocou, do que aplicando mais fluxo, mais capital para chegar até 100. Agora eu pergunto para vocês, chegar a 100 é a intenção de quem? Porque, um exemplo, se eles compraram a 15.400, levaram até 74, já tem um lucro aqui garantido, se colocar uma ordem de venda, certo? Vender aqui, já vender shortando, pega a mesma margem descendo. É por isso que o Bitcoin sempre faz esse movimento, que eu vou o tempo todo aqui alertar vocês. Ó, ele saiu aqui do primeiro nível, voltou abaixo do primeiro nível, ele rompeu aqui, ó, ele subiu, liquidaram, ele volta para a estaca zero, compram mais barato. Se vocês analisarem níveis mais baixos, a mesma forma, ó, compraram aqui, liquidaram lá no topo e ele voltou praticamente a estaca zero. Compraram aqui, tá? Liquidaram e ele voltou mais uma vez a fundo. Dificilmente ele fica no topo. Claro, se eles comprarem e segurarem, a tendência é acumulação, né? A tendência é subir. Mas aqui nós sabemos que existe o risco de despejo. E pela análise técnica aqui, ó, o correto seria isso aqui, ó.
Deixa eu só mostrar para vocês. Dentro da normalidade do preço, vamos entendermos aqui que ninguém vai shortar, ninguém vai agredir o mercado, né, com suas manipulações, e o preço poderia corrigir de forma natural, né, de forma saudável. Nós temos aqui, ó, 23,6, tá, que seria o nível de correção. Nós temos aqui, ó, 38,2, que é um nível de correção. Nós temos aqui 50% de Fibonacci, tá? Que é um nível de correção. E nós temos 61,8 de Fibo, que é um nível de correção, tá? Então, dentro das normalidades, o preço poderia corrigir desse ponto até aqui 61,8 de Fibo. Claro, quando ele desceu aos 15.400, ele subiu, pegou 61,8, pegou 100% de retração. Ele também poderia descer até 100% de retração, que seria o nível de 15.400. Até 28.114, 34,7 é um nível de correção saudável. Então vamos lá, estratégia de operação. Acima de 74, nós temos o desconhecido. Nós não temos aqui registro de resistência, de suporte, de nada. É o desconhecido. Abaixo de 74 até 15.400 é o conhecido. Eu irei apagar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, quando os baleias analisam shortar desse ponto, que poderiam shortar, eles têm a máxima, eles têm a mínima, eles sabem que deu 300 aqui, ó, 379,65 e poderia dar esse resultado descendo. Não depende que ninguém mais entre, é só executar a venda. Bom, para mim já deu, vou executar aqui um stop e vou vender a quantidade que eu comprei, que eu irei liquidar para fazer lucro. Ele vai jogar o preço para baixo, tá? Então, estratégia de operação. Ah, porque é Lua é o halving. Cuidado com esse topo aqui, ó, com essa exaustão de 74. Enquanto não romper 74, nada feito. Poderia shortar, tá? Principalmente para quem vai entrar agora. Para quem já está comprado, já calibrou stop, show de bola. Vamos lá. Eu falei para vocês aqui de um nível, né? Então, nós temos o suporte, nós temos a resistência, Ele desceu aqui, buscou um fundo, tá? Eu vou pela lógica. Vou pegar aqui a ferramenta para nós entendermos a estrutura de alta. Resistência, fundo, resistência, suporte, resistência. Na visão de um libertário nato, ele vai romper essa resistência e vai buscar 100K. Na visão de um operador conservador, ele poderia corrigir e buscar o reteste do fundo. Ou seja, para quem não entendeu, ele está andando aqui, ó. Perdão, deixa eu colocar. Para quem não entendeu, ele está andando dessa forma. Resistência, fundo, resistência, o próximo movimento poderia ser fundo para depois, quem sabe, resistência. Ele encontrou um descanso aqui, ó, nesse nível. Ele anda de lado. Quando nada, testou aqui e respeitou. Poderia subir e romper, Cláudio? Sim, então fiquem alerta o rompimento do 74. Só pensem em 100 pós-rompimento desse nível. Ele poderia simplesmente corrigir e bater fundo mais uma vez, tá? Porque seria bem mais fácil para os baleias shortarem, não dependeria mais de ninguém comprar, do dinheiro burro nada. Me perdoe que eu vou falar, o dinheiro burro já está no negócio. É só liquidar e colocar no bolso. Tranquilo? Eu estou sendo pessimista, eu estou agredindo alguém ou fazendo algo fora da normalidade? Não. Eu estou trabalhando com os pés no chão, tá? Com raciocínio lógico de como funciona esse mercado. Então eu irei reduzir aqui para o tempo gráfico diário. Já mostrei para você aqui o amplo, né, o macro que eu gostaria de mostrar. Agora eu venho para análise técnica dentro do tempo gráfico aqui diário. Bom, nós temos aqui, ó, nível de descanso do preço, tá? Níveis de suporte, 26.600 e 26.264. Isso aqui são níveis de descanso. Então o que acontece aqui? Eu irei pegar como referência 26.264 e a resistência lá do 74. Eu faço uma leitura aqui de Fibonacci até esse nível. Nós sabemos que o nível de suporte desse movimento é 15.400. Então observem que nós temos aqui, ó, 23.6, que é o nível de suporte, 38.2, que é o nível de suporte, 50% aqui, tá? Nesse nível
44.171. As pessoas pedem para fazer a leitura porque dizem que alguns não conseguem enxergar. Vamos lá. 50%, 44.171, 61.8, 38.945. Essa aqui é uma correção saudável dentro do tempo gráfico diário. Claro que se vocês aumentarem para o semanal, vai dar diferente, no diário diferente, no 4 horas. Ele poderia corrigir. Lembrando, a estrutura do gráfico é de alta, tá? Então, o que é que eu entendo? 38.945, 44.171 é uma correção saudável. Eu tiro aqui a minha ferramenta de Fibonacci e aí eu tento encontrar ou fazer a leitura desse movimento aqui, tá? Então, ele teve aqui, ó, um ponto de suporte, corrigiu, fez um pullback. Eu falo sobre isso aqui, ó, essa correção de baixa. Tá vendo aqui? Ele foi, bateu resistência, veio no fundo. Em um determinado momento, ele fez o seguinte: movimento 1, movimento 2, 3, 4, 5, 6, não pode. Tem algo errado. Se aqui é o 2, no mínimo, o 3 poderia ser aqui, ó. 3, 4 e 5. Aí poderia dar certo, tá? Por quê? Porque na sequência, nós temos movimento A, B e C. Poxa, Cláudio, aqui casou B e C. Mas se eu tentar colocar A, B e C aqui, não casa. Então, tudo indica que no tempo gráfico aqui, ó, diário, observem que isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Tá vendo aqui, ó? Tudo indica que no tempo gráfico diário, linha de tendência de baixa, movimento A, B e C, já aconteceu, está acontecendo esse movimento. Movimento 1, movimento 2 de pullback e um possível movimento 3 para voltar no 74. Bom, vamos trabalharmos com essa linha de raciocínio. Primeiro detalhe, nós temos aqui um nível de suporte, tá? Eu tenho um nível de suporte aqui nesse ponto, irei colocar na cor azul. Nós temos esse nível de suporte. O preço veio, encontrou suporte. Nós temos esse nível de suporte aqui da média de 50 períodos. Ela está atuando como suporte. Observem, o preço sobe, retrai na média de 50, volta a projetar, retrai na média. Se ele não perder a 50 para retestar a 200, a tendência é o preço retornar desse ponto, tá? Então, observem que ele tem um fundo aqui, já tem um fundo mais alto. Então, ele está fazendo fundo mais altos nesse momento. Claro, tempo gráfico diário, 21 horas, abre um novo candle. Abre um novo candle e aí nós precisamos estarmos atentos. Vamos lá, para estratégia de operação. Se isso aqui é uma 2, no mercado de cripto que é muito volátil, eu prefiro entrar no rompimento da 3, da 1, tá? Rompimento do topo da onda 1 aqui. Movimento 1, 2, rompeu o topo da 3, da 1 aqui, eu sei que irá fazer a 3 buscando o nível de 74. Aí seria uma entrada conservadora, porque ele poderia simplesmente fazer um movimento aqui, ó, que já aconteceu em tempos menores. Movimento 1, 2, tentar fazer o 3, perder e descer para buscar o meu stop. Existe essa probabilidade, sim. Mas, Cláudio, eu quero fazer um lucro maior. Onde eu entro? Aí vocês entrariam aqui, ó. Tá vendo que tem uma sombra aqui, ó? É aqui, ó. 65.945. Deixa eu ver se é isso mesmo. 65.945. Está indo para cima, rompeu. Aí nós vamos pegarmos aqui o primeiro movimento, primeiro nível. Está dando 2,91. Se tudo der certo, ele pega o segundo nível, que é o 74, 11,55 ou mais, né? Vai mais um pouco aqui. 11,99. Então, rompendo, pega o primeiro e o segundo. Agora, 21 horas abre o novo candle diário e um candle de semanal. Se ele abrir para baixo, ele poderia fazer um movimento contrário, tá? Simplesmente abrir aqui negativo e fazer isso. Testar esse e depois testar a média de 50. Por quê? Quando nós olhamos, tá, da forma otimista um movimento desse, nós fazemos essa leitura que eu acabei de fazer. Movimento 1, pullback de 2, movimento 3, quem sabe 4 e 5 para buscar 100k. Tá? Mas também existe a probabilidade, possibilidade aqui do preço já ter virado a tendência, ou seja, o mercado virou a tendência. E o que poderia acontecer? Ele fazer movimento 1, movimento 2 para cima e simplesmente jogar um 3 para baixo. Como a estrutura do gráfico ela é altista,
a tendência é que ele vá para cima, tá, pessoal? A tendência é que ele vá para cima até que esse padrão de reversão de tendência seja confirmado. Então aqui a 50 ela atua como suporte. Vamos analisarmos essa operação, essa estratégia para dar certo. Quem quiser entrar, Cláudio, eu quero entrar aqui no rompimento de 65.945, buscar o primeiro alvo e o segundo. Tem que colocar o stop aqui abaixo, tá? Calcula o stop de vocês aqui, ó, e chama o stop para baixo, tá? Poderia jogar aqui, bom, não sei o capital de vocês, mas eu vou falar por mim. Se eu estivesse operando, né? Agora, preciso colocar um stop e acredito, né, dentro da minha análise que vai para cima, o meu stop tem que estar aqui, tá? Nesse fundo. Ah, mas eu só coloco 4, aí está dando 4,20. Bom, é melhor colocar no fundo do que colocar, né, muito próximo e ser estopado. Então vocês poderiam colocar aqui também. Agora tem que ver quanto que está dando esse negócio para não colocar um stop muito apertado e acabar sendo estopado, tá? Quanto que daria isso aqui? Ó, muito curto, tá? Aqui, ó, curto, certo seria aqui na sombra, tá? Quem sabe aqui, ó, 4%. Nesse nível de suporte aqui tá dando 4,20, ó, nesse nível, e aqui foi sombra nesse nível. 4,20. Se ele subir, show de bola. À medida que sobe, vocês calibram, beleza? Essa seria a estratégia. Quem quer arriscar entre em 65.945, quem quer buscar uma entrada conservadora, entraria aqui no rompimento 67.949. Isso aí fica a critério, beleza? Então a estrutura ainda é de alta, ele poderia até as 21 abrir aqui ó, e dar continuidade, mas aguardem. Aí se nós reduzimos aqui, é o tempo gráfico para 4 horas, o que é que ele mostra para nós? O tempo de 4 horas aqui ele já está testando a EMA de 50, tá? Entendam que são fundos mais altos, tá, pessoal? Fundos mais altos, fundo mais alto aqui, ó, fundo mais alto e topos mais baixos. O que é que está acontecendo? Aqui está acontecendo um afunilamento do preço, ele vai formar um triângulo aqui com a média de 50 e nós precisamos entendermos o seguinte, ele irá romper a 50 e subir ou simplesmente irá respeitar essa pressão vendedora aqui, ó, e retornar para testar o fundo do triângulo aqui, ó. Poderia acontecer, tá? Ou quem sabe retestar a média de 200. Aí eu faço o quê? Dou uma olhada aqui. O MACD ele é positivo, o RSI é positivo e ele está se preparando aqui, ó, para virar a direção desse ponto aqui, ó. Daqui até aqui ele está neutro, indeciso. Ó como tá isso aqui, ó. Agora poderia acontecer o quê? Essa, ó, DMI mais subir aqui, tá? Que seria a cor verde. DMI mais subir e confirmar aqui que ele está revertendo a tendência. Então não vou nem demorar muito com isso aqui para já passar para vocês. Então poderia aqui no 4 horas analisar uma entrada no, deixa eu limpar aqui, tá? No rompimento dessa sombra aqui, ó, dessa sombra aqui, ó, desse candle. Rompeu aqui, quais seriam os próximos alvos? Topo e topo aqui, ó. É só pegar a ferramenta, fazer a leitura. E esses aqui seriam os níveis, ó. 61,8 está exatamente aqui, ó. Lembrando que ele poderia buscar 61,8 e já ter cumprido o papel dele, tá, pessoal? O que eu esqueci até de mostrar para vocês aqui no semanal, tá? É muita coisa. Ó, observem só. Ele desce de 69k, busca 15.400. Observem que quando ele retorna, ele já pegou 50%. Já pegou 61,8, já pegou 78,6 e pegou 100% de retração. Ou seja, ele voltando aqui, ó, já pegou todos os níveis. Ele já cumpriu o papel dele aqui de alta. Ele poderia simplesmente corrigir. Então aguardem o rompimento do 74 para pensar em altcoins e pensar em Bitcoin nesse nível, tá? Se vocês conseguirem entrar no 4 horas ou no diário, conforme eu falei aqui, buscar um alvo, show de bola. Que o alvo aqui, todos sabem que é 74. Cláudio, entrei aqui no rompimento, virou mão, deixa eu colocar aqui mais uma média. A de 9 e a média de 21, tá? 9,21 irá cruzar 50. Reverteu, vocês pegam o primeiro alvo, o segundo. Chegando em 74, aguarda o rompimento. Existe a probabilidade do preço ele ser parado por qualquer uma
dessas resistências e não voltar no 74, tá? Então nós só pensamos em 75, 6, 7, 8, 80 quando ele romper 74K. Estratégia de operação, operar com cuidado, operar com calma, tá? Porque não precisa carreira, não precisa desespero. Esse market desenfreado que tem em cima de lua, lua, lua é complicado. A 200 atuou bem nesse nível aqui como suporte, atuou bem no 4 horas. 1 hora, vamos lá, para vocês entenderem. 1 hora, o que é que acontece? Ó, a média de 50 cruzou a 200 para baixo. Está retornando aqui, ó, mas quem tem que cruzar é a média de 50 e não o candle. Aqui cruzou, ó, e voltou a cair. Então tem que ter cuidado. No 1 hora é baixista. Eu fiz uma análise para vocês. No 2 horas ele é baixista, ó, a 50 está abaixo da 200. Tá? No 4 horas ela ainda está positiva. Aqui foi só uma correção, veio até a 200. Mas se encontrar resistência, corrige e a 50 cruza a 200. Então tem que aguardar, pessoal. 21 horas é a abertura do semanal, da próxima semana, da semana que está por vir e fecha a semana passada. Esse semanal ele traz muita informação para nós de como será o mercado essa próxima semana, a partir de amanhã, segunda-feira. Então ter paciência, analisar tempos menores, porque aqui, ó, 15 minutos. Provavelmente já cruzou, né? Como aqui já está aí, ó, 15 minutos. Todas cruzaram para cima. Nós poderíamos fazermos uma análise aqui, ó, rompimentos de topo e tal, fundos mais altos e aí resistência. Ele precisa dar continuidade. Às vezes acontece isso aqui no 15, ó, sobe e depois perde. Por quê? É um tempo muito curto, ele vira com muita facilidade. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado nos tempos gráficos que nós analisamos, né? Vai chegar o ponto, já chegou o ponto de uma exaustão aqui, ó, 74, vai chegar também um ponto de um congestionamento. Eu não estou dizendo que irá congestionar e não sobe, nós sabemos que estão aguardando bull market, propaganda e tal desenfreada, ele poderia fazer isso aqui, ó, andar de lado aqui, como também poderia andar de lado nesse nível. É paciência para operar o time correto, tá? Operar no momento certo de rompimentos, para buscar realmente o resultado. Eu reforço mais uma vez para vocês, está bem melhor para os baleias shortarem do que esperar entrar o dinheiro novo, alguém injetar capital para colocar ele a 75, 80, 100, porque se os caras fizeram, sai do gráfico, perdão, se os caras fizeram aqui, ó, uma estratégia de operação, pegaram de 15.400, levaram a 74, eles irão fazer o mesmo valor de capital aqui, ó, de porcentagem, se eles liquidarem, colocar isso aqui no bolso e passarem a shortar. Basta vender isso aqui que ele já shorta, tá? Mas claro que quando eles resolverem vender, vão abrir ordens de short, aí abre a ordem de short e vende, ele começa a responder a ordem e vem buscar níveis mais baixos. Existe essa probabilidade, Cláudio? Existe. Então, se ela existe, cuidado. Se ela existe, cuidado com esse topo de 74, ó, 74, tá? E 69 aqui, ó. O preço já está abaixo do nível anterior, da resistência, né, do topo anterior 69. Ele está a 65. Já buscou níveis mais baixos aqui, ó. 60. E o que acontece, Cláudio? Quando começam essas indecisões de mercado, as altcoins começam a dar resultado. Aí vocês olham aqui, ó, 1.14 está subindo, tal moeda está com 3. Isso aqui é nada. Não pode seguir isso aqui. 2%, 1%, a teoria diz que é arriscar 1 para buscar 3. Tá muito puxado. Tem que aguardar o Bitcoin se decidir para nós analisarmos a altcoin. Entendeu, pessoal? No mais, eu agradeço a atenção de todos. Espero que eu faço aí alguns vídeos com mais frequência. Eu pretendo fazer vídeos de três moedas meme, né, que nós temos aí no mercado. Todos sabem quais são elas. O pessoal tem pedido bastante. Eu vou fazer das 3 bem detalhado, no micro, no macro, para médio e longo prazo aí. Quem sabe curto, médio e longo prazo dessas 3 altcoins aí que são memes, tá? As principais, todo mundo sabe quais são. Aí eu vou tentar fazer aqui para nós acompanharmos, tá bom? Mas muito cuidado com esse topo de 74, muito cuidado com essa formação. Nós sabemos que o gráfico está com a estrutura. Se nós pegarmos aqui no macro, ó, movimento 1, como eu fiz para vocês, movimento 2, movimento 3, ele poderia fazer um 4, um 5, um ABC. Aí alguém fala assim, não, mas aqui tem um ponto que você não sinalizou. É complicado esse tipo de análise, porque isso aqui é 1.
eu faço aqui 2, aqui seria o quê? 3. Então vamos lá, 3, aí aqui é um 4 e a 5 está aqui desse tamanho, praticamente na mesma proporção da 3, é complicado. E aí já estaria fazendo uma 4 para depois 5, entende? Então, às vezes, fazer assim uma análise no macro é complicado. É bem melhor fazer no micro, linha de tendência, 1, 2, 3, 4, 5, primeiro ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, primeiro ciclo. É melhor analisar assim. Porém, ó, 9, 21, 50... A 9,21 cruzou nesse ponto, ó, nesse candle aqui, e o gráfico, a estrutura é de alta. Nada impede que ele caia, porque aqui o leque estava pronto, preparado, e ele desceu. Então, assim, muito cuidado com esses níveis de resistência, tá? Ah, mas estão falando que vai a 100. Bom, para ir a 100, precisa passar em 74. Ele está a 65. Certo? Então tenham cuidado até o nível de 74 para pensar em 100k. Caso contrário, ele poderia simplesmente os baleias entenderem que já dá para fazer a mesma margem aqui e liquidar Bitcoin. É por isso que ele sempre volta na estaca zero. Ah, não volta, Cláudio. Isso aí é coisa da sua cabeça. Aqui, ó. Rompe o topo. Sempre isso aqui, ó. Por que isso aconteceu? Liquidaram aqui e compraram aqui. Poderiam liquidar aqui, comprar aqui novamente ou mais acima e dar continuidade nesse padrão. Só mudando de níveis. Compraram aqui, venderam aqui, fundo, compra. Compra aqui, vende aqui, fundo mais uma vez, compra. Compraram aqui, subiu, venderam aqui, certo? Já compraram aqui, venderam. Poderia, isso aqui, ó, poderia dar até uma margem maior. Observem só, isso aqui é o quê? 3,158. Claro que eu estou pegando o extremo de fundo, levando a 60 a 74. Onde estaria 50%? Ó, buscou 50%, tá? Desse movimento total, 61,8 está aqui, ó. Aí pessoas falam assim, ah, você é louco. Nunca que ele volta nesse nível. Volta, o pior que volta, tá? Infelizmente, muitos se enganam, mas ele volta. O nível está aqui, ó. Primeiro movimento dele de pullback, ele pegou 50%. Poderia ter buscado aqui 61,8. Aí se ele encontra a resistência aqui e ele volta, vocês acham que, claro, tudo bem, poderia parar na 200, mas existe a probabilidade do gráfico voltar para retestar 50% e 61,8 de correção. Ah, não, agora depois que romper... Bom, depois que romper 74, aí eu também acredito que o nível vai aumentar e talvez ele não volte com tanta facilidade aqui. Mas enquanto ele estiver no 74 respeitando, ele poderia buscar esses dois níveis. Bom, já que nós temos, né, a liberdade de pensarmos aqui o Bitcoin a 100, sem ele nem ter gráfico acima de 74, o infinito, o inexistente, nós também temos todo o direito de pensarmos ele corrigir 50%, 61,8. Certo? Ah, só para cima? Não, cuidado. Vamos lá, eu falei de padrões, né, de fundo e topo aqui, ó. Fundo, topo, poderia fazer fundo. E vocês já observaram ele dessa forma? Eu acredito que poucos observam, né? Porque só observa para cima. Infelizmente, o cara que é libertário nato, o cara que só é tudo que enxerga em gráfico é positivo, dificilmente ele pensa algo negativo, né? Então vamos lá. Diz quem dá a mão dá palmatória. Bom, se ele vai, né, ou pretende subir, ele poderia subir até esses níveis. Se nós pegamos isso aqui, ó, e analisamos, ele ainda tinha margem para fazer isso aqui, ó. Veio aqui, fundo, subiu, poderia bater essa resistência, tá? Aí o cara fala, ah, mas aí já passa 100 e tantos mil. Vamos lá, vamos entender dessa forma. E depois buscar mais suporte, correto? Que seria esse o movimento? Fundo, topo, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Mas quem garante que esse topo vai até aqui? Né? Nós precisamos entendermos o seguinte. Se ele não já chegou numa exaustão de mercado aqui, certo? E agora ele precisa fazer isso aqui, ó. Voltar para retestar fundo. Então, quando romper o nível de 74, aí eu entendo que ele poderia fazer esse movimento que eu falei para vocês. Topo, fundo, topo, rompeu. Aí sim, buscar um topo maior e quem sabe fazer pullback mais acima. Por enquanto, ele poderia respeitar e voltar já para o fundo. Então, nós temos aqui, ó, probabilidades, tá, pessoal? Trabalhando com probabilidade. Tanto ele buscar fundo saindo daqui
74 e buscando esse fundo, como saindo desse topo e buscando esse fundo aqui de 15.400, porque ó, se colocarmos aqui também, ó, fica assim, ó, topo, fundo, topo, tá? O fundo seria aqui e aqui. Se romper, show de bola. Rompeu o topo histórico, rompeu 74. Por enquanto poderia voltar, tá? Então é isso aí que nós temos para analisarmos hoje. A estrutura do gráfico, ela é altista, tá? O gráfico está com a estrutura positiva, mas tenham cuidado, tenham cautela a operar isso aqui. Já mostrei para vocês onde seriam as entradas, qual seria a estratégia de operação, tá bom? Agradeço a atenção de todos e vamos aguardar 21 horas.